quando o assunto é fundo imobiliário aqui no Brasil, tem um nome que, olha, quase sempre está na roda: o KNCR11. Hoje a gente vai mergulhar nos detalhes desse, que é um dos maiores e mais populares fundos do nosso mercado. E para começar, vamos direto para o número que realmente impressiona: a escala desse fundo. A gente está falando de um patrimônio líquido que passa, e passa bem, dos 10 bilhões de reais. Isso coloca ele, sem dúvida, como um verdadeiro titã do setor. E esse tamanho todo, claro, se reflete na quantidade de gente que investe nele. São mais de 500 mil de cotistas. É um número que não só chama atenção, mas que mostra também a popularidade e a confiança gigantesca que o mercado deposita no KNCR11. Tá, mas a grande pergunta é: por quê? O que faz esse fundo ser tão grande e tão popular assim? O que tem por trás desses números todos? Vamos sair do o quê e mergulhar no como para entender a engrenagem dele. Então, para começar, vamos dar uma olhada por dentro do KNCR11. É como se a gente abrisse o capô para entender como essa máquina realmente funciona. Primeiro de tudo, o mais básico. O KNCR11 é o que a gente chama de fundo de papel. O que isso quer dizer na prática? Que ele não é dono de shopping, de prédio, nada disso. Pelo contrário, ele investe em dívidas do mercado imobiliário. Basicamente, o fundo funciona como um grande credor do setor. E o principal ativo que ele compra são os CRIs, os Certificados de Recebíveis Imobiliários. Falando bem simples, é como se o fundo emprestasse grana para construtoras e outros projetos do setor e, em troca, recebesse juros. É esse o negócio dele. E aqui, olha, tá o pulo do gato, o motor que faz o KNCR11 girar. A rentabilidade dele é quase toda amarrada na taxa CDI. E o CDI, como a gente sabe, anda coladinho na famosa taxa Selic. Entender isso é a chave para sacar todo o resto da nossa análise. Ok, então a gente já entendeu a mecânica. Agora vamos para o próximo ponto. Por que tanta gente confia nesse fundo? O que sustenta essa fama toda de segurança? Olha só essa frase da Finclass que, para mim, resume tudo. É enfadonhamente previsível você quer emoção, vá para um cassino. O que pode parecer uma crítica, né, ser chato, previsível, na verdade é a maior qualidade dele. Quem busca segurança não quer emoção, quer previsibilidade. E essa previsibilidade toda não vem do nada. Ela se apoia em 3 pilares bem fortes. Primeiro, a gestão. É feita pela Quínia, que é do Grupo Itaú, um nome de peso. Segundo, a diversificação. O risco é muito bem espalhado em mais de 80 operações diferentes. E terceiro, o perfil high grade. Isso quer dizer que o fundo prefere emprestar para devedores considerados mais seguros, priorizando a segurança em vez de buscar retornos mirabolantes. E vale a pena reforçar, essa questão da gestão é fundamental. Ter aqui, né, uma empresa do Itaú por trás dá uma baita tranquilidade para o mercado. É um selo de qualidade, de profissionalismo. Bom, mas como em todo investimento, nem tudo são flores, né? Não existe almoço grátis. Então agora, vamos virar a moeda e olhar para os desafios, para os riscos que o KNCR11 enfrenta. Lembra que a gente falou que o motor do fundo é o CDI, que segue a Selic? Pois é. O maior desafio dele é exatamente esse, a queda da taxa de juros. Se a Selic cai, o rendimento do fundo cai junto. É uma relação direta. E essa imagem aqui mostra isso de um jeito que não deixa dúvida. Dá uma olhada no rendimento lá em 2016, quando a Selic estava nas alturas, e compara com 2020, com a Selic na mínima histórica. A diferença no dinheiro que caiu no bolso do cotista é brutal. Fica claro que o desempenho do fundo é um espelho do que acontece com os juros no país. Beleza, já falamos do rendimento, mas tem outro ponto que a gente precisa prestar atenção: o preço da cota. Será que vale a pena pagar mais caro por ela? Vamos olhar os números para entender isso. De um lado, a gente tem o valor patrimonial, que seria o preço justo da cota, ali em R$ 102,27. Do outro, o preço que ela está sendo vendida na bolsa, R$ 106,95. Ou seja, tem gente pagando mais caro do que ela vale em patrimônio. Isso é o que o mercado chama de ágio. E por que isso é um problema? Como o pessoal do Geração Dividendos bem aponta, num fundo de CDI não tem muito segredo. Ele não vai se valorizar magicamente. Ele só rende os juros. Então, se alguém paga mais caro, na prática, o rendimento percentual já começa menor. E ainda tem o risco desse preço voltar para o justo, o que causaria prejuízo na cota. E tem mais um desafio que é um pouco mais técnico, o tal do arrasto do caixa. Pensa assim, o fundo é gigante. Quando ele capta uma bolada de dinheiro, ele não consegue investir tudo de uma vez. Demora para achar bons negócios.
Enquanto esse dinheiro fica parado no caixa, ele rende menos, o que acaba puxando o resultado geral do fundo um pouquinho para baixo por um tempo. Então, juntando tudo isso, a gente chega no dilema do investidor. Como em tudo na vida, é uma balança, uma escolha. De um lado da balança, o que a gente tem? Os prós: segurança, aquela previsibilidade, uma gestão super robusta e é muito fácil de comprar e vender, tem muita liquidez. Do outro lado, os contras. Ele sofre diretamente com a queda de juros. Quase sempre está sendo negociado com esse ágio mais caro e tem essa possível lentidão para alocar o caixa. E aí a gente fecha essa análise com a grande questão, o ponto central para a reflexão. Nesse cenário atual, com juros em tendência de queda, será que toda essa segurança e previsibilidade que o KNCR11 oferece valem o preço que se paga por ele? A resposta para essa pergunta é o que vai dizer se esse gigante se encaixa ou não na estratégia de cada um.